Eles a chamavam de vira-lata. Não por brincadeira, por desprezo. Era o nome que sussurravam quando ela passava. O que cuspiam em risadas quando achavam que ela não ouvia. O rótulo que justificava cada humilhação, cada empurrão, cada ordem dada como se ela fosse menos que nada. Ninguém ali enxergava valor nela. E talvez fosse exatamente isso que os tornava tão perigosamente errados. Porque existem linhagens que não se anunciam. Existem forças que não rugem. Até o momento certo. E existem pessoas que parecem pequenas apenas porque o mundo não está pronto para o que elas carregam. Ela cresceu ouvindo que não pertencia a lugar nenhum. Sem marca, sem clã, sem importância. Uma presença tolerada, nunca respeitada. Até o dia em que o impossível aconteceu. No coração do território Alfa, quando o caos explodiu e uma matilha inteira perdeu o controle, foi ela quem ficou de pé. Sozinha. Silenciosa. Imóvel. E foi ali, naquele instante que ninguém planejou, que o Rei Alfa viu o que todos escolheram ignorar. Não uma vira-lata, mas a última herdeira de uma linhagem que fazia reis ajoelharem. E quando a verdade veio à tona, não houve força suficiente para contê-la. Porque algumas histórias não são sobre ascensão, são sobre reconhecimento tardio. Esta é a história de injustiça, poder oculto e da redenção mais épica que já ecoou entre alcateias. E nada, absolutamente nada, preparou aquele reino para o que ela realmente era. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. E fica comigo até o final, porque o que acontece depois desse dia muda tudo. O cheiro de sangue de cordeiro ainda grudava sob as unhas de Zara, quando Lyra entrou na cozinha como uma tempestade vestida de seda. Vira-lata. A palavra cortou o ar antes mesmo que a Beta cruzasse a porta. O conselho vai receber delegações de todas as 5 matilhas hoje à noite, e você ainda não terminou de limpar os salões? Que tipo de inútil desperdiçada a deusa nos mandou? Zara não ergueu os olhos da pia de pedra onde esfregava as bandejas de bronze. 5 anos. 5 anos desde que acordara na enfermaria com o corpo coberto de cicatrizes e a mente vazia como um poço seco. 5 anos ouvindo aquela palavra. Vira-lata. Como se fosse seu nome. Como se fosse tudo o que ela poderia ser. Eu termino antes do anoitecer, Beta Lyra, murmurou, mantendo a cabeça baixa, os ombros curvados. A postura de submissão que aprendera a adotar como uma segunda pele. Lyra avançou, e Zara sentiu o calor agressivo da Shifter Beta se aproximando. Os dedos de Lyra agarraram seu cabelo castanho escuro, puxando sua cabeça para trás com força suficiente para fazer seus olhos arderem. Você não tem cheiro de matilha, não tem linhagem, não tem nada. O hálito de Lyra era quente contra seu rosto. A única razão pela qual ainda respira é porque o Alpha Torian teve pena de você naquele dia. Pena. Lembra disso quando ousar olhar para cima nas cerimônias, vira-lata. Você não pertence a este mundo. Então Lyra a soltou. E Zara caiu de joelhos no chão molhado, água com sangue encharcando seu vestido surrado de serviçal. A Beta saiu rindo, o som ecoando pelos corredores de pedra da casa do conselho como vidro quebrado. Zara ficou ali, tremendo. Não de dor. A dor física era fácil. Era a outra coisa que a fazia tremer. Aquela sensação que vinha às vezes, quando a raiva ou o medo ficavam grandes demais. Como se algo dentro dela quisesse romper a superfície. Como se sua pele fosse uma prisão frágil demais para conter o que havia embaixo. Ela respirou fundo. Contou até 10. Empurrou a sensação para baixo. Trancou-a no mesmo lugar escuro onde guardava os fragmentos de memória que vinham nos pesadelos. Mãos ensanguentadas. Gritos. Cheiro de pinheiro queimado. Olhos prateados brilhando na escuridão. Não podia pensar nisso agora. Zara se levantou, limpou as mãos no avental e voltou ao trabalho. Havia 60 bandejas para lavar.
3 salões para varrer. Flores frescas para arranjar nas mesas principais. A assembleia do solstício começaria ao anoitecer, e não haveria misericórdia se algo estivesse fora do lugar. A casa do conselho era uma fortaleza de pedra negra construída no coração do Vale dos 5 Rios, onde os territórios das 5 matilhas se encontravam. Era território neutro, governado pelo Conselho dos Alfas, e acima de todos eles, pelo Rei Alfa, Kaelin Stormfang. O nome sozinho fazia até os mais velhos shifters baixarem a cabeça. Zara nunca tinha chegado perto dele. Às vezes o via de longe, uma figura alta e sombria movendo-se pelos corredores superiores. Cabelo negro, olhos cor de âmbar escuro, ombros largos que pareciam carregar o peso de 1000 decisões impossíveis. Ele tinha apenas 28 anos, mas os cronistas diziam que governava com a sabedoria de um ancião e a ferocidade de um lobo de guerra. Ele não olhava para serviçais, muito menos para vira-latas. Quando o sol começou a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e roxo, Zara terminou de polir a última bandeja e correu para os salões. A grande sala já estava sendo preparada. Tapeçarias com os símbolos das 5 matilhas penduradas nas paredes. Velas grossas de cera de abelha, alinhadas em candelabros de ferro. Longas mesas de carvalho cobertas com toalhas bordadas. Ela trabalhou em silêncio ao lado de outros serviçais, arranjando as flores silvestres que colhera pela manhã. Campânulas azuis, lírios brancos, rosas selvagens. Suas mãos se moviam com uma graça que não sabia de onde vinha, criando arranjos que pareciam pequenas obras de arte. "Bonito", murmurou uma voz suave ao seu lado. Zara se virou e encontrou Mira, uma ômega jovem de cabelo ruivo que trabalhava na biblioteca. Mira era uma das poucas pessoas que não a tratava como lixo. "Obrigada." Zara sorriu de leve. "Você tem um dom." Mira tocou delicadamente uma das rosas. "É desperdício você estar aqui, esfregando chãos." Zara deu de ombros. "É o que eu sou." "Não é." A resposta veio tão firme que Zara piscou, surpresa. Mira segurou sua mão. "Eu não sei o que você é, Zara, mas não é isso. Um dia você vai lembrar. E quando lembrar..." Ela hesitou, os olhos verdes brilhando com algo que parecia inquietação. "Quando lembrar, tudo vai mudar." Antes que Zara pudesse perguntar o que aquilo significava, uma voz grave ressoou pela sala. "Os serviçais devem se retirar. As delegações estão chegando." Era Gareth, o capitão da guarda, um homem enorme com cicatrizes cruzando o rosto como mapas de batalhas antigas. Sua expressão era dura, mas ele não era cruel. Ele acenou para que saíssem. Zara e Mira correram para os corredores laterais, onde os serviçais esperariam para servir o jantar. Mas conforme as portas da casa do conselho se abriam e os shifters começavam a chegar, Zara sentiu algo mudar no ar. Uma tensão, como a pressão antes de uma tempestade. As delegações entraram em procissão, cada uma anunciada pelo som de tambores. Primeiro veio a matilha da Montanha Cinza, liderada pelo Alfa Torian, o velho de cabelos prateados que a havia encontrado 5 anos atrás. Ele era justo, mas distante. Depois, a matilha do Rio Negro. Depois, a matilha da Floresta Profunda. Depois, a matilha do Vento do Norte. E, por último, a delegação do próprio Rei Alfa. Zara estava escondida atrás de uma coluna, ajudando a organizar as travessas que logo seriam levadas para as mesas, quando ele entrou. Kaelin Stormfang não precisava anunciar sua presença. Ele simplesmente dominava o espaço. Alto, de ombros largos, vestido em preto com detalhes em prata, ele se movia com uma confiança letal. Seu rosto era anguloso, quase severo, mas havia uma beleza brutal nele. E seus olhos, âmbar profundo, como mel queimado, vasculhavam a sala com a precisão de um predador. Atrás dele vinham seus betas e gamas, todos guerreiros experientes. Mas foi Kaelin que fez o coração de Zara acelerar sem motivo. Ela se encolheu ainda mais atrás da coluna, prendendo a respiração. Majestade. Alfa Torian se curvou. Bem-vindo.
Estamos honrados. A honra é mútua, Alfatorian. A voz de Kaelen era grave, controlada. Ele observou a sala, e por um momento breve, tão breve que Zara pensou ter imaginado, seus olhos passaram pela coluna onde ela se escondia. Ela congelou. Mas ele já tinha se virado, seguindo para a mesa principal. Zara. A voz de Lyra cortou seus pensamentos como uma lâmina. As travessas. Agora. Zara se apressou, pegando uma bandeja pesada de cordeiro assado e seguindo os outros serviçais até a grande sala. Eles deveriam se mover como sombras, silenciosos, invisíveis, servir e desaparecer. Mas enquanto Zara colocava a travessa na mesa, seus dedos escorregaram. A bandeja inclinou. O molho quente respingou, direto na manga do rei Alfa. O silêncio que caiu sobre a sala foi absoluto. Zara congelou, o sangue virando gelo em suas veias. Todos os olhos estavam nela. E então, lentamente, Kaelen baixou o olhar para a manga manchada, depois para ela. Seus olhos âmbar encontraram os dela. E algo passou entre eles. Algo que Zara não conseguia nomear. Como um fio sendo puxado. Como reconhecimento sem contexto. Perdão, majestade. Ela sussurrou, a voz quebrando. Eu não... Vira-lata estúpida. Lyra surgiu do nada, agarrando o braço de Zara com força suficiente para machucar. Você não presta nem para as tarefas mais simples. Alfa, eu peço perdão em nome da casa. Ela será punida. Zara manteve a cabeça baixa, esperando a sentença. Chicotadas, provavelmente. Ou prisão. Dependia do humor do rei Alfa. Mas Kaelen não disse nada. Ele apenas pegou um guardanapo, limpou a manga com calma e voltou sua atenção para o Alfatorian, como se nada tivesse acontecido. Estávamos discutindo as fronteiras do norte, disse ele, sua voz neutra. Lyra arrastou Zara para fora da sala, suas unhas se cravando na pele. Assim que as portas se fecharam, ela empurrou Zara contra a parede. Você humilhou a casa na frente do rei, sibilou. Se dependesse de mim, você seria expulsa esta noite. Mas eu vou deixar o Alfatorian decidir seu castigo. Vá para as cozinhas. Não saia de lá até ser chamada. Zara assentiu e correu, o coração martelando. Mas não era medo que sentia. Era aquela sensação de novo, aquela coisa embaixo da pele. E ela não sabia por quê, mas tinha algo a ver com os olhos do rei Alfa, com a forma como ele a olhou, como se pudesse ver algo que ninguém mais via. A noite avançou. Nas cozinhas, Zara lavou pratos e panelas até que suas mãos ficassem vermelhas e doloridas. Mira apareceu em algum momento, trazendo pão e queijo. Come, ordenou suavemente. Você está pálida. Eu estraguei tudo, Zara murmurou. Manchei a roupa do rei Alfa. O que há de errado comigo? Nada há de errado com você. Mira apertou sua mão. Foi um acidente. Até o rei Alfa sabe disso. Mas Zara não tinha tanta certeza. Ela ainda podia sentir o peso daquele olhar. Âmbar profundo, questionando, procurando. Ela fechou os olhos, tentando afastar a sensação. Mas aí veio o flash de memória, como sempre vinha nos momentos piores. Uma sala em chamas, vozes gritando. Uma mulher com cabelos prateados segurando-a, sussurrando. Corra, minha filha. Não olhe para trás. Eles não podem saber quem você é. E então... nada. Escuridão. Zara abriu os olhos ofegante. Mira estava olhando para ela com preocupação. Está tudo bem? Zara mentiu. Só estou cansada. Mas não estava tudo bem, porque lá fora, na grande sala, algo estava acontecendo. Ela podia sentir, como uma mudança na pressão do ar, como a calma antes do caos. Meia-noite se aproximava quando Gareth irrompeu nas cozinhas, o rosto pálido. Todos para seus quartos. Agora. O que aconteceu? Mira perguntou. Apenas obedeçam. Sua voz estava tensa, assustada. Os serviçais correram para os dormitórios, mas Zara hesitou. Ela ouviu algo. Lá fora, um som baixo e gutural, como rosnados.
Ela se moveu em direção à janela estreita da cozinha e olhou para o pátio. O que viu fez seu sangue gelar. Lobos. Não lobos shifters comuns. Estes eram diferentes. Maiores, com olhos que brilhavam vermelho. Seus pelos estavam eriçados, espuma escorrendo de suas mandíbulas. E eles não se moviam como uma matilha coordenada. Eles se moviam como bestas enlouquecidas, renegados, shifters corrompidos por magia proibida. E eles estavam dentro da casa do conselho. Zara ouviu gritos, vidro quebrando. E então, acima de tudo, ouviu algo que fez seu coração parar. Um choro, agudo, infantil, os filhotes. A ala das crianças ficava do outro lado do pátio, e os renegados estavam indo naquela direção. Não, Zara sussurrou. Não, não, não. Ela olhou ao redor. Gareth e os guardas estavam correndo para o salão principal, onde o rei alfa e os alfas estavam em sessão fechada. Ninguém estava protegendo a ala das crianças. Ninguém, exceto... Algo se rompeu dentro de Zara, como uma corda se partindo, como uma porta se abrindo. E ela correu. Correu pelos corredores laterais, o coração trovejando no peito. Correu mais rápido do que jamais correra, seus pés descalços martelando a pedra fria. Ela podia ouvir os rosnados ficando mais altos, mais próximos. Virou o corredor que levava à ala das crianças e congelou. 3 renegados estavam ali, enormes, deformados, espuma e sangue escorrendo de suas mandíbulas. E além deles, através da porta entreaberta, Zara podia ver os filhotes, 10 crianças pequenas, entre 3 e 7 anos, encolhidas em um canto, chorando. Os renegados avançaram, e Zara se colocou entre eles e a porta. Não, disse ela, e sua voz saiu diferente, mais profunda, carregada de algo antigo. Os renegados pararam, viraram para ela, rosnaram. E Zara sentiu algo dentro dela acordar. Seus olhos começaram a arder. Sua pele formigou. E de algum lugar muito profundo, de algum lugar que ela não sabia que existia, algo subiu. Poder. Puro, antigo, implacável. Seus olhos brilharam, prateado. A luz prateada que emanava dos olhos de Zara cortou a escuridão do corredor como uma lâmina de lua. Os 3 renegados pararam. Suas mandíbulas espumantes congelaram no ar. Seus corpos massivos, corrompidos por magia proibida, tremeram. E então, algo impossível aconteceu. Eles recuaram. Não com medo, mas com algo mais profundo. Algo instintivo, como se cada célula de seus corpos deformados reconhecesse uma autoridade que transcendia a corrupção, que alcançava algo mais antigo que a própria magia que os havia transformado. Zara não sabia o que estava fazendo. Ela apenas sabia que não podia deixá-los passar. Não podia deixá-los alcançar aquelas crianças. E então, de algum lugar enterrado tão fundo dentro dela que parecia vir de outra vida, palavras subiram para sua garganta. Palavras em uma língua que ela não deveria conhecer. Kael'tan Survec. Luamir d'Asteron. Sua voz ecoou, carregada de poder. Curvem-se diante da lua. Reconheçam a linhagem ancestral. Os renegados guincharam. Seus corpos se contorceram, lutando contra a compulsão. Mas a luz prateada se intensificou, fluindo de Zara como ondas de pressão pura. O ar ao redor dela começou a vibrar, e pequenas partículas de prata, como poeira de estrelas, começaram a dançar ao redor de seus braços. O renegado maior rosnou, reunindo força para resistir. Avançou um passo, e Zara ergueu a mão. A luz explodiu de sua palma, uma onda de energia prateada que atingiu a besta em cheio. O renegado foi lançado para trás, batendo contra a parede de pedra com força suficiente para rachar a superfície. Ele caiu, ofegante, mas não morto. Os outros 2 renegados congelaram, depois lentamente, tão lentamente que parecia doloroso, baixaram suas cabeças massivas até o chão. Submissão. Completa e total. Zara estava tremendo. Seu corpo inteiro vibrava com o poder que fluía através dela. E era muito. Demais.
como se ela fosse um cálice tentando segurar um oceano. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ela não as sentia. Tudo o que sentia era a luz, o poder e algo mais. Memórias. Elas vieram como relâmpagos, fragmentadas, violentas. Uma sala cheia de luz prateada. Uma mulher alta, de cabelos brancos como neve, com os mesmos olhos que agora brilhavam no rosto de Zara. Você é a última, minha filha. Nossa linhagem não pode morrer. Você precisa correr. Chamas, tanto fogo, cheiro de carne queimada e pinheiro carbonizado. Gritos, tantos gritos, uma cicatriz em forma de lua crescente sendo pressionada em sua pele com ferro quente. Dor, escuridão. E então, nada. Zara! A voz de Mira cortou o transe. A Ômega apareceu no final do corredor, os olhos arregalados de horror ao ver os renegados. Não! Zara gritou, estendendo a mão. Fique longe! Mas sua concentração vacilou. Por apenas um segundo. E o renegado maior ergueu a cabeça, seus olhos vermelhos brilhando com fúria renovada. Ele se preparou para atacar. No salão principal, o caos havia explodido. Kaelen Stormfang estava em pé, a mesa virada, sua mão segurando a garganta de um dos delegados da Matilha do Vento do Norte. Um traidor, que agora sangrava no chão, confessando através de dentes quebrados. Foi a Matilha Sombria. Ele engasgou. Eles planejaram isso há meses. Os renegados iriam eliminar o conselho e assumir. Uma explosão cortou suas palavras. As janelas do salão se estilhaçaram. Gritos encheram o ar. Renegados no pátio! Gareth berrou, sua espada já em punho. Dezenas deles! Kaelen soltou o traidor e se transformou em um único movimento fluido. Seus ossos estalaram, sua pele se rasgou, e em segundos, um lobo enorme e negro como a noite estava onde o homem estivera. Seus olhos âmbar brilhavam com fúria assassina. Ele rugiu, e o som fez as paredes tremerem. Os alfas e seus guerreiros se transformaram instantaneamente, seguindo seu rei para a batalha. Eles irromperam pelas portas, garras e presas prontas. O pátio era uma cena de carnificina. Renegados, ao menos 20 deles, atacavam guardas e serviçais. Sangue manchava as pedras. Corpos caídos estavam espalhados. Kaelen se lançou no meio da briga, suas mandíbulas se fechando no pescoço de um renegado e rasgando. Sangue negro jorrou. A besta caiu. Mas havia muitos. Muitos demais. E então Kaelen ouviu. Um choro. Infantil. Vindo da ala leste. Os filhotes. Seu sangue gelou. Ele girou procurando. 3 renegados haviam se separado do grupo principal. Estavam correndo em direção à ala das crianças. Não! Kaelen rugiu correndo. Mas outros renegados bloquearam seu caminho. Ele lutou, rasgando carne e osso, mas cada segundo contava. Cada segundo que ele perdia era um segundo a mais que aquelas bestas tinham para alcançar os inocentes. Ele finalmente abriu caminho, suas patas martelando as pedras enquanto corria. Virou o corredor que levava à ala das crianças e congelou. Havia luz. Luz prateada, tão brilhante que machucava os olhos. E no centro daquela luz estava uma figura, uma mulher. Cabelos castanhos esvoaçando ao redor dela como se estivesse submersa em água. Olhos brilhando em prata pura. E ao redor dela, 3 renegados. 2 estavam prostrados no chão, tremendo. O terceiro estava se preparando para atacar. A mulher ergueu ambas as mãos, e a luz explodiu. O renegado foi lançado para trás com tanta força que atravessou a parede, pedras explodindo. Ele caiu do outro lado, imóvel. Kaelen não conseguia se mover, não conseguia respirar, porque ele conhecia aquela luz, aquele poder. Tinha visto apenas uma vez, quando era criança. Em um pergaminho antigo guardado nos arquivos do Conselho. Um pergaminho que mostrava os símbolos das linhagens extintas. A matilha lunar prateada. Os primeiros. Os mais antigos.
a linhagem de onde todos os shifters haviam nascido. Exterminada há 20 anos em uma noite de traição e sangue. Ou assim todos pensavam. A mulher cambaleou. A luz começou a vacilar. E foi quando Kaylin viu seu rosto. A serviçal, a vira-lata. A mulher que havia derramado molho em sua manga. Ela não era uma vira-lata. Ela era impossível. Zara sentiu o momento exato em que seu corpo começou a ceder. O poder era demais. Estava a consumindo de dentro para fora, queimando canais que não estavam preparados para suportá-lo. Ela caiu de joelhos, ofegante. A luz prateada piscou, fraca agora. Os 2 renegados ainda prostrados começaram a se mexer, sentindo a mudança. Ela tentou manter o controle, mas era como tentar segurar água com as mãos. Estava escorrendo, desaparecendo. Os renegados ergueram suas cabeças. Seus olhos vermelhos brilharam e avançaram. Zara fechou os olhos, sem forças, sem mais nada. Pelo menos ela tinha dado tempo. Pelo menos as crianças. Um rugido sacudiu o corredor. Zara abriu os olhos a tempo de ver uma massa negra e furiosa colidir com os renegados. Um lobo, enorme, do tamanho de um cavalo. Pelagem negra como a noite, olhos âmbar queimando. O rei Alfa. Ele era devastação pura. Suas mandíbulas se fecharam na garganta do primeiro renegado e arrancaram. Sangue negro explodiu. A besta caiu. Ele girou, suas garras rasgando o peito do segundo. Costelas se partiram. O renegado uivou e desabou. Em segundos, estava terminado. Kaylin se transformou de volta. E Zara se viu olhando para o homem nu, coberto de sangue, ofegante. Ele era ainda mais imponente nesta forma. Músculos definidos, cicatrizes cruzando seu peito e braços. Um guerreiro em cada sentido da palavra. Mas eram seus olhos que a prendiam. Âmbar profundo, fixos nela. Não com raiva, não com nojo, com algo que parecia choque. E algo mais. Reconhecimento. Quem? Ele disse, sua voz rouca. Quem é você? Zara tentou responder, mas nenhuma palavra veio. Sua garganta estava seca. Seu corpo tremia violentamente. E então, ela ouviu. Passos. Muitos passos. Os alfas e guerreiros estavam chegando, atraídos pela luz e pelos ruídos da batalha. Alfa Torian foi o primeiro a aparecer. Ele olhou para a cena. Os renegados mortos, a parede destruída, Zara no chão brilhando fracamente, e seu rosto ficou pálido. Pelos anciãos, ele sussurrou. Não pode ser. Kaylin disse, sem tirar os olhos de Zara. A luz prateada, a linguagem ancestral, eu ouvi. Outros alfas se aglomeraram no corredor. Murmúrios começaram. Impossível. A matilha prateada está extinta. Não havia sobreviventes. Kaylin se aproximou de Zara lentamente, como se ela fosse um animal selvagem que pudesse fugir. Ele se ajoelhou ao lado dela, e mesmo através de sua exaustão, Zara sentiu o calor de sua presença. O cheiro de pinheiro e tempestade. Seu ombro, ele disse suavemente. Deixe-me ver. Zara hesitou, mas não tinha forças para resistir. Kaylin gentilmente puxou o tecido rasgado de seu vestido, expondo seu ombro esquerdo, e ali, marcada em sua pele como se tivesse sido queimada com prata fundida, estava uma cicatriz, em forma de lua crescente. O símbolo da matilha lunar prateada. O símbolo que apenas a linha de sangue real carregava. O silêncio que caiu sobre o corredor foi absoluto. Deusa Mãe. Alfa Torian respirou. Ela é a Luna perdida. Zara ouviu as palavras, mas elas pareciam vir de muito longe. Tudo estava ficando nebuloso. Seu corpo estava desligando, incapaz de processar o que havia acabado de fazer. As crianças, ela murmurou, sua voz mal audível. Elas estão bem? Mira apareceu, empurrando através da multidão de guerreiros. Estão seguras. Você as salvou, Zara. Você salvou todas elas. Lágrimas encheram os olhos de Zara. Alívio, exaustão e algo mais.
uma tristeza antiga que ela não entendia. Não sou... apenas uma vira-lata, ela sussurrou, olhando para Kaylen. Não sou? Os olhos âmbar do Rei Alfa se suavizaram. Apenas um pouco, mas o suficiente. Não, ele disse. Você nunca foi. E então a escuridão a engoliu. A última coisa que Zara sentiu foram braços fortes a pegando antes que batesse no chão. O cheiro de pinheiro e tempestade a envolvendo. E uma voz grave sussurrando algo que ela não conseguiu entender. Mas soou como uma promessa. Kaylen segurou a mulher desmaiada em seus braços, seu peso leve demais. Ela era magra, muito magra. Anos de trabalho pesado e pouca comida. Anos de humilhação e desprezo. E durante todo esse tempo, ela carregava a linhagem mais pura de todos os shifters. Ele olhou para os alfas ao redor, sua voz cortando através dos murmúrios. Levem os feridos para a enfermaria, segurem os traidores, e que ninguém fale uma palavra do que viu aqui até que o conselho se reúna ao amanhecer. Majestade, Alfatorian se aproximou. A moça, ela precisará de cuidados, de proteção. Se os inimigos da matilha prateada descobrirem que ela vive, eu sei. Kaylen apertou seu abraço. Ela fica sob minha proteção. Prepare os aposentos de hóspedes reais e chame a curandeira Elira. Apenas ela, ninguém mais. Toriana assentiu e correu para cumprir as ordens. Kaylen começou a caminhar, carregando Zara pelos corredores. Guerreiros se afastavam, abrindo caminho. Alguns olhavam com choque. Outros com algo que parecia reverência. Lyra apareceu de uma passagem lateral, seus olhos se arregalando ao ver a cena. Majestade, o que... Cale a boca. A voz de Kaylen era gelo. E reze para que eu não descubra que você sabia o que ela era. Porque se eu descobrir que alguém nesta casa sabia e a manteve como serviçal... Ele não terminou a ameaça. Não precisava. A palidez no rosto de Lyra disse tudo. Kaylen seguiu para os aposentos reais, subindo as escadas de pedra. Os guardas nas portas se curvaram profundamente quando ele passou. Ele entrou em um quarto luxuoso, cama com dossel, janelas que davam para o vale, tapetes macios. Gentilmente, colocou Zara sobre a cama, afastando os cabelos de seu rosto. Ela parecia tão jovem assim, tão frágil. Mas ele tinha visto o poder que fluía dela. Poder suficiente para fazer renegados corrompidos por magia se curvarem. Poder que não deveria mais existir neste mundo. Elira, a curandeira-chefe, entrou apressada, sua bolsa de ervas nas mãos. Majestade, o que aconteceu? Ela usou poder além de sua capacidade atual. Examine-a, cure-a, e fique com ela até que acorde. Elira se aproximou da cama, seus olhos experientes avaliando. Ela tocou a testa de Zara, depois seu pulso. Ela está exaurida, mais forte do que aparenta. Ela vai se recuperar. Kaylen assentiu, mas não se moveu. Não conseguia parar de olhar para a mulher na cama, para a cicatriz em seu ombro que brilhava fracamente na luz das velas. A Luna perdida. A última de uma linhagem que os anciãos diziam ser lenda. A linhagem de onde todos os lobos tinham vindo. A linhagem que carregava poder puro, não diluído por gerações de mistura. E ela estava aqui. Tinha estado aqui o tempo todo. Chamada de vira-lata. Forçada a esfregar chãos. Humilhada. Algo queimou no peito de Kaylen. Algo perigoso. Elira, ele disse baixo. Garanta que ela tenha tudo o que precisar. Roupas, comida, o que ela pedir. Sim, majestade. Kaylen finalmente se forçou a sair. Tinha um conselho para convocar. Traidores para interrogar. Uma conspiração para desmantelar. Mas enquanto caminhava pelos corredores, uma única pergunta martelava em sua mente. Quem tinha feito isso? Quem havia quase destruído a matilha lunar prateada? E por que de todos os lugares ela aparecera aqui? Ele ia descobrir. E quando descobrisse, haveria sangue. Na ala das crianças, Mira se ajoelhou ao lado dos filhotes ainda assustados.
acalmando-os com palavras suaves. Mas ela olhou pela janela, em direção aos aposentos reais, onde Zara agora descansava. Eu sabia. Ela sussurrou para si mesma. Eu sempre soube que você era especial. E nas sombras do corredor destruído, entre pedras quebradas e manchas de sangue, algo brilhou brevemente. Uma luz prateada, fraca, pulsante, como se a própria magia estivesse acordando depois de um sono longo demais. Como se o retorno da luna perdida tivesse mudado algo fundamental no equilíbrio do mundo. E em algum lugar, muito longe, nas montanhas escuras além das fronteiras das 5 matilhas, olhos vermelhos se abriram na escuridão. Alguém sentiu a mudança. Alguém sabia que ela havia despertado. E a caçada estava prestes a recomeçar. Zara acordou para o cheiro de lavanda e mel. Não era o cheiro acre de sabão barato e suor que permeava os dormitórios dos serviçais. Era algo suave, luxuoso e completamente desconhecido. Ela abriu os olhos lentamente, piscando contra a luz suave da manhã que entrava por janelas altas. Janelas com cortinas de veludo azul escuro. Um teto pintado com estrelas douradas. Uma cama tão macia que parecia estar flutuando. Onde? Memória voltou como uma onda. Os renegados, a luz prateada, as crianças. O rei Alfa olhando para ela como se estivesse vendo um fantasma. E então, a dor. Zara gemeu, levando a mão ao peito. Sentia como se cada músculo tivesse sido esticado além do limite. Cada osso pressionado até quase quebrar. Mas abaixo da dor física havia algo mais. Algo novo. Uma consciência. Como se uma porta trancada dentro dela tivesse sido arrombada. E agora ela conseguia sentir coisas que antes estavam dormentes. Poder. Ainda lá. Ainda pulsando. Mas mais calmo agora. Esperando. Você está acordada. A voz era suave, feminina. Graças à deusa. Você me assustou, criança. Zara virou a cabeça e viu uma mulher idosa sentada em uma cadeira ao lado da cama. Cabelos brancos trançados, olhos cinza-azulados cheios de sabedoria, mãos calejadas segurando uma xícara de chá fumegante. Eu sou Elira, a mulher disse, curandeira-chefe da casa do conselho. Beba isso. Ela ofereceu a xícara. Zara aceitou com mãos trêmulas e bebeu. O líquido era amargo, mas quente, e imediatamente sentiu uma onda de alívio percorrer seu corpo. A dor diminuiu para um latejamento suportável. Onde eu estou? Nos aposentos de hóspedes reais. Elira sorriu gentilmente. Ordens diretas do rei Alfa. Você deve descansar e se recuperar. Zara tentou processar isso. Aposentos reais. Ela, a vira-lata. Não sou uma vira-lata, sou? As palavras saíram como um sussurro. O que aconteceu comigo? Elira colocou a xícara de lado e segurou as mãos de Zara. Criança, o que você fez ontem à noite? Não deveria ser possível. Você invocou o poder da antiga linhagem. O poder que corria nas veias da matilha lunar prateada. O nome ecoou em sua mente. E com ele, mais memórias. Fragmentadas, mas mais claras agora. Você é uma filha da lua, Zara. Nossa linhagem remonta aos primeiros. Nunca esqueça quem você é. Sua mãe, cabelos prateados brilhando à luz da fogueira. Olhos iguais aos seus agora. Eu me lembro. Zara sussurrou. Eu me lembro dela. Minha mãe. Ela tinha cabelos como prata líquida. E ela... As lágrimas vieram antes que pudesse detê-las. 20 anos de dor reprimida. 20 anos de perda enterrada tão fundo que se tornara dormência. Ela morreu. Zara soluçou. Eles vieram à noite. Queimaram tudo. Mataram todos. E ela me escondeu. Usou magia para apagar minhas memórias. Para esconder meu cheiro. Ela disse que eu tinha que correr. Que eles não podiam saber quem eu era. Elira apertou suas mãos. Lágrimas nos próprios olhos. E você correu. E sobreviveu. Sua mãe teria orgulho. Mas por quê? Zara ergueu os olhos, a dor dando lugar à raiva.
Por que nos atacaram? O que fizemos de errado? Vocês não fizeram nada de errado, criança. A voz veio da porta. Zara se virou e viu o Rei Alpha na entrada. Kellen Stormfang estava vestido em roupas formais agora. Túnica preta com bordados em prata, calças de couro, botas até os joelhos. Mas eram seus olhos que a prendiam. Aquele âmbar profundo, fixo nela com intensidade que fazia seu coração acelerar. Ele entrou no quarto, e Elira se levantou, curvando-se. Majestade, deixe-nos. Kellen disse suavemente. Não era uma ordem brusca, mas carregava autoridade inegável. Elira assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu era denso. Kellen se aproximou da cama, mas manteve distância respeitosa. Seus olhos estudavam Zara como se ela fosse um enigma que ele precisasse resolver. Como se sente? Ele perguntou finalmente. Como se tivesse sido esmagada por uma montanha, Zara admitiu. E então, lembrando-se de quem estava na sua frente, acrescentou rapidamente. Majestade. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Kellen. Você salvou 10 vidas ontem à noite. Conteve 3 renegados sozinha com um poder que não deveria mais existir neste mundo. Acho que ganha o direito de dispensar formalidades. Zara piscou. Isso era real? O Rei Alpha estava sendo gentil com ela? Eu não entendo o que aconteceu, ela confessou. Foi como se algo dentro de mim acordasse. Como se eu sempre soubesse como fazer, mas tivesse esquecido. É porque você esqueceu. Kellen puxou a cadeira que Elira havia ocupado e sentou, inclinando-se para a frente, cotovelos nos joelhos. A magia que sua mãe usou para protegê-la não apenas apagou suas memórias. Ela selou seu poder. Manteve-o adormecido para que ninguém pudesse rastreá-la através dele. Mas o selo quebrou quando você viu aquelas crianças em perigo. Ele assentiu. Seu instinto protetor foi mais forte que a magia. O selo se rompeu e seu poder voltou. Zara tocou seu ombro, onde sabia que a cicatriz da lua crescente estava marcada. Quem fez isso comigo? Esta marca? A expressão de Kellen escureceu. Essa marca não foi feita para machucar. É uma marca de nascimento. Apenas a linha de sangue real da matilha lunar prateada a carrega. Sua mãe tinha uma. Sua avó tinha uma. Remonta a 1000 anos. Então eu sou a última luna prateada. Sua voz era suave, mas carregada de peso. A última de uma linhagem que todos acreditávamos extinta. Zara fechou os olhos, deixando a realidade afundar. Não era uma vira-lata. Nunca foi. Era de linhagem real, da linhagem mais antiga. Quem nos matou? A pergunta saiu como um rosnado. Quem destruiu minha família? Kellen hesitou. E nessa hesitação, Zara viu algo em seus olhos. Culpa. Foi uma conspiração, ele disse finalmente. Há 20 anos, várias matilhas se uniram. Elas temiam o poder da matilha prateada. Temiam que vocês reivindicassem o domínio sobre todas as matilhas. Então eles atacaram. Foi rápido, brutal. Não houve sobreviventes. Exceto eu. Exceto você. Ele se inclinou mais perto. E agora que você acordou, agora que seu poder está ativo novamente, você está em perigo. Porque aqueles que ordenaram o massacre ainda existem. E eles vão querer terminar o que começaram. Medo gelado percorreu a espinha de Zara. Mas junto com o medo veio algo mais quente. Mais feroz. Raiva. Deixe eles virem, ela disse. E sua voz saiu diferente. Mais forte. Carregada de algo antigo. Eu não sou mais uma criança assustada. E não vou me esconder. Os olhos de Kellen brilharam. Aprovação, respeito. Bem, ele disse. Porque em 2 horas você vai estar diante do conselho completo. E eles vão querer respostas. 2 horas depois, Zara estava sendo vestida por serviçais nervosos que evitavam seu olhar. Não com desprezo, como antes, mas com algo parecido com reverência e medo. Eles a vestiram em um vestido azul escuro com bordados em prata, cinturão trabalhado e botas de couro macio. Pentearam seus cabelos castanhos até brilharem. E quando ela se olhou no espelho,
Não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Ela parecia nobre, poderosa, como se sempre tivesse pertencido àqueles corredores de poder. Mira apareceu na porta, seus olhos se arregalando. Zara, você está deslumbrante. Estou apavorada, Zara admitiu. Você conteve renegados sozinha. Acho que pode lidar com alguns alfas velhos. Mira sorriu, mas havia preocupação em seus olhos. Só seja cuidadosa. Política de matilha pode ser tão mortal quanto garras. Zara assentiu. E então, acompanhada por 2 guardas reais, caminhou pelos corredores em direção à Câmara do Conselho. Os serviçais que passavam paravam e se curvavam, profundamente. Alguns sussurravam. A luna prateada. Ela vive. A antiga linhagem retornou. Zara manteve a cabeça erguida, mesmo com o coração martelando. Não voltaria a curvar a cabeça. Não para ninguém. As portas da Câmara do Conselho eram maciças, feitas de carvalho negro e reforçadas com ferro. Os guardas as abriram, e Zara entrou. A sala era circular, com um teto alto e janelas que mostravam o vale. Uma mesa redonda dominava o centro, e ao redor dela estavam sentados os 5 alfas das matilhas. E na cadeira mais alta, ornamentada, estava Kaelen. Todos os olhos se voltaram para ela. Zara sentiu o peso de suas presenças. Eram predadores, cada um deles. Alfas que haviam governado territórios por décadas. Homens e mulheres de poder imenso. Mas ela não se curvou. Caminhou até o centro da sala e parou, encontrando os olhos de Kaelen. Você pediu minha presença, Majestade. Eu pedi. Kaelen se levantou. Senhores do Conselho, apresento a vocês Zara Thorne, que ontem à noite demonstrou poder que não víamos há 2 décadas. Zara, este é o Conselho das 5 Matilhas. Ele apontou para cada alfa conforme falava. Alfa Torian, da Matilha da Montanha Cinza. Foi ele quem a encontrou 5 anos atrás. O velho de cabelos prateados assentiu, seus olhos gentis. Alfa Seren, da Matilha do Rio Negro. Uma mulher alta, de cabelos negros e olhos verdes afiados como lâminas. Alfa Rin, da Matilha da Floresta Profunda. Um homem de meia idade, robusto, com uma cicatriz atravessando seu rosto. E Alfa Maris, da Matilha do Vento do Norte. Uma mulher jovem, de cabelos loiros e expressão cautelosa. Estava faltando um. A Matilha Sombria, Kaelen disse, sua voz endurecendo, está atualmente sem representação. Por traição. Um murmúrio percorreu a sala. Alfa Seren se inclinou para a frente. É verdade, então? Você carrega a marca da lua prateada? Zara hesitou apenas um segundo. Então, lentamente, baixou o ombro do vestido, expondo a cicatriz em forma de lua crescente. Ela brilhava, prata pura contra sua pele. O silêncio foi absoluto. Deusa Mãe. Alfa Rin respirou. É ela, é realmente ela. Impossível, Alfa Maris sussurrou. A matilha prateada foi eliminada. Não houve sobreviventes. Claramente, Kaelen disse secamente. Alfa Torian se levantou. E para choque de Zara, ele se curvou. Profundamente. Perdoe-me, Luna Prateada. Se eu soubesse quem você era... Você não teria me tratado como serviçal? Zara não conseguiu impedir a amargura em sua voz. Teria me dado roupas adequadas? Comida decente? Torian ergueu os olhos. Culpa gravada em seu rosto. Sim, e mais. Teria garantido sua proteção. Sua honra. Mas você não sabia, Zara disse suavemente. Ninguém sabia. Porque essa era a intenção de minha mãe. Ela caminhou ao redor da mesa, olhando cada alfa nos olhos. Ela me escondeu, apagou minhas memórias, selou meu poder e me enviou para longe na noite em que tudo queimou. Porque ela sabia que enquanto meus inimigos acreditassem que eu estava morta, eu estaria segura. Mas agora você acordou, Alfa Seren disse. E eles vão saber. Deixe eles saberem. A voz de Zara ecoou pela câmara.
Estou cansada de me esconder, cansada de ser invisível. Eles tiraram tudo de mim, minha família, minha casa, meu nome. Mas não vão tirar minha vida. Kaylen a observava com aquela intensidade perturbadora. E então ele falou: Você tem o direito de vingar sua família, Zara. Mas primeiro, precisamos expor os traidores. Aqueles que planejaram o ataque de ontem à noite. Porque não foi aleatório. Ele fez um gesto, e os guardas trouxeram um homem acorrentado. Ele estava machucado, sangrando, mas vivo. Este é Darian, ex-beta da Matilha Sombria. Ele confessou. Zara olhou para o homem, e sua visão ficou vermelha. Porque ela o conhecia. Ele tinha vindo à cozinha várias vezes. Tinha cuspido nela, chamado-a de vira-lata. Fale, Kaylen ordenou. Darian ergueu a cabeça, seus olhos cheios de ódio. A Matilha Sombria nunca aceitou seu governo, Rei Alpha, e nunca aceitou a lenda da Matilha Prateada. Somos a linhagem mais forte. Devíamos governar. Então vocês planejaram eliminar o Conselho. Libertamos os renegados. Eles deveriam matar todos vocês durante a Assembleia. E quando o caos terminasse, a Matilha Sombria assumiria o controle. Ele cuspiu sangue. Teria funcionado, se não fosse por ela. Seu olhar virou para Zara, cheio de veneno. Vira-lata de sangue impuro. Você deveria ter morrido com o resto da sua raça inferior. Algo dentro de Zara se partiu. Ela não planejou. Não pensou. Apenas reagiu. Seus olhos brilharam em prata. Poder explodiu dela em ondas, e Darian foi arremessado contra a parede acorrentado como estava. Ele gritou. Minha raça existia antes que a sua sequer tivesse nome. A voz de Zara trovejou, carregada de autoridade ancestral. Minha linhagem governava quando seus ancestrais ainda eram bestas selvagens sem razão. A sala inteira tremeu. Pedras pequenas caíram do teto. As velas vacilaram. E então Zara sentiu uma mão em seu ombro, firme, quente. Kaylen. Respire, ele disse baixo, apenas para ela. Você tem o controle. Respire. Zara obedeceu, puxando o ar em golfadas trêmulas. O poder recuou, embora ainda pulsasse sob sua pele. Darian caiu no chão, ofegante, aterrorizado. Ele não vale sua energia? Kaylen disse. E então, voltando-se para os guardas. Levem-no para as masmorras. Ele e o resto dos traidores da Matilha Sombria serão julgados e executados conforme a lei. Os guardas arrastaram Darian para fora, seus gritos ecoando. Kaylen voltou sua atenção para o conselho. A conspiração vai mais fundo. A Matilha Sombria tinha apoio. Precisamos descobrir de quem. E enquanto isso, Alpha Maris perguntou, olhando nervosamente para Zara. O que fazemos com ela? Ela fica sob minha proteção pessoal, Kaylen declarou. Como hóspede de honra da casa do conselho. Ninguém toca nela. Ninguém a ameaça. Estou sendo claro? Os alfas assentiram. Mas, majestade, Alpha Rin disse hesitante. Com todo respeito, ela é a última da Matilha Prateada. Tecnicamente, ela tem direito a reivindicar território, Alpha Seren completou. Ela tem direito a reivindicar território e formar sua própria matilha, como Luna de linhagem real. Todos os olhos se voltaram para Zara. Ela não tinha pensado nisso. Formar uma matilha, governar um território. Era esmagador. Eu não quero território, ela disse finalmente. Ainda não. Primeiro, preciso entender quem eu sou. Preciso treinar, aprender a controlar este poder. Sábio, Kaylen disse, e havia aprovação em sua voz. E você terá tempo, mas saiba disso. Seu nome foi devolvido a você. Sua linhagem foi reconhecida. Você não é mais invisível. Zara encontrou seus olhos âmbar e assentiu. Bom, ele disse. E então para o conselho. Reunião encerrada. Reúnam suas matilhas, reforcem suas fronteiras e encontrem-me qualquer informação sobre a Matilha Sombria e seus aliados. Os alfas se levantaram e começaram a sair. Alpha Torian se aproximou de Zara,
curvando-se novamente. Perdão, Luna Prateada. Por tudo. Você não sabia, Zara repetiu. Mas agora sabe, e isso tem que ser suficiente. Ele assentiu e saiu. Logo, apenas Kaylen e Zara permaneceram na câmara. Você se saiu bem, ele disse. Eu quase matei um homem. Um homem que merecia. Kaylen caminhou até ela. Mas você se controlou. Isso é poder verdadeiro. Não apenas força bruta, mas disciplina. Zara olhou para ele. Realmente olhou. Ele era lindo de uma forma brutal. Mas era mais que isso. Havia algo nele que a puxava. Como um magnetismo. Por que está fazendo isso? Ela perguntou subitamente. Por que me proteger? Você nem me conhece. Kaylen ficou em silêncio por um longo momento. E então? Porque quando eu tinha 10 anos, meu pai me levou aos arquivos. Me mostrou os pergaminhos antigos. E um deles falava da matilha lunar prateada. De como eles eram os primeiros, os mais puros, e como foram traídos e massacrados. Ele olhou pela janela, sua voz ficando distante. Meu pai era apenas um beta na época. Mas ele disse que a destruição da matilha prateada foi o maior crime de nossa espécie. Uma vergonha que nunca poderíamos apagar. E ele me fez jurar que se algum dia eu tivesse poder, eu garantiria que tal traição nunca acontecesse novamente. Ele virou de volta para ela. Então eu protejo você, porque meu pai teria desejado. Porque é o correto. E porque... Ele hesitou. Porque quando olho para você, vejo algo que este mundo perdeu há muito tempo. Esperança. O coração de Zara apertou. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ela. Obrigada. Ela sussurrou. Kaylen assentiu. E então, como se sacudindo algo, sua expressão voltou ao normal. Controlada, distante. Você deve estar cansada. Elira vai garantir que tenha tudo o que precisa. Amanhã, começamos seu treinamento. Treinamento? Você tem poder, Zara. Mas poder sem controle é perigoso. Pessoalmente. Eu vou te ensinar. E com isso ele saiu, deixando Zara sozinha na câmara vazia. Ela tocou seu ombro novamente, sentindo a marca da lua crescente queimar levemente. 20 anos. 20 anos escondida, perdida. Mas não mais. Agora, a luna prateada havia retornado. E o mundo Shifter nunca mais seria o mesmo. Naquela noite, nas montanhas escuras além das fronteiras, um mensageiro chegou a uma fortaleza oculta. Ele entrou em uma sala onde uma figura esperava nas sombras. Mestre, o mensageiro ofegou. Temos notícias. Fale. A luna prateada vive, ela acordou, e o rei Alfa a protege. Silêncio. Longo e mortal. E então uma risada. Fria, cruel. Perfeito, a voz disse. Deixe-a pensar que está segura. Deixe-a acreditar que pode reconstruir o que perdeu. A figura se moveu para a luz. Olhos vermelhos brilharam. Porque quando vier a hora, eu vou tirar tudo dela novamente. E desta vez... As presas brilharam. Desta vez, ela vai implorar pela morte antes que eu termine. Os 3 dias seguintes passaram como um sonho febril. Zara acordava antes do amanhecer, quando o céu ainda era uma tela de índigo e as estrelas teimavam em permanecer. E todas as manhãs, Kaylen a esperava no pátio de treinamento, uma arena circular cercada por muros altos de pedra, isolada do resto da casa do conselho. Novamente, ele dizia, sua voz firme, mas não cruel. Sinta o poder. Não lute contra ele. Guie-o. E Zara tentava. Fechava os olhos, respirava fundo e alcançava aquele lugar dentro dela onde a luz prateada vivia. No início, era como tentar segurar a água com as mãos. Escorregava, dispersava, a queimava por dentro. Mas aos poucos, ela aprendeu. Aprendeu a respirar através da dor. Aprendeu a moldar o poder em vez de apenas liberá-lo. Aprendeu que sua linhagem não era apenas força bruta, mas também sutileza, controle, precisão. Kaylen era um professor exigente. Ele não aceitava menos que perfeição. Mas também era justo. Quando ela acertava,
Ele reconhecia. Um aceno, um brilho de aprovação nos olhos âmbar. E quando ela falhava, quando o poder explodia descontrolado e rachava o chão ou derrubava um muro, ele simplesmente dizia: outra vez. Não havia julgamento, apenas expectativa e algo mais. Algo que crescia entre eles a cada treino, a cada olhar trocado, a cada momento em que suas mãos se tocavam quando ele corrigia sua postura. Tensão, elétrica, inegável. Mas nenhum dos dois falava sobre isso. Na manhã do quarto dia, Zara conseguiu algo impossível. Ela estava no centro da arena, concentrada, quando Kaelen arremessou 5 pedras simultaneamente, vindas de direções diferentes, rápidas como flechas. Zara não pensou, apenas reagiu. Luz prateada explodiu dela em um pulso controlado. As pedras pararam no ar, suspensas, vibrando. E então, com um movimento de sua mão, ela as redirecionou, enviando-as de volta para as paredes de onde vieram, cada uma acertando exatamente a marca que Kaelen havia desenhado. Silêncio. Zara abriu os olhos, ofegante, e encontrou Kaelen olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Você... Ele parou, passou a mão pelo cabelo. Você acabou de fazer em 4 dias o que leva a maioria dos shifters anos para dominar. Eu tenho um bom professor, Zara disse, sorrindo levemente. Algo passou pelo rosto de Kaelen. Algo quente, perigoso. Ele caminhou até ela, fechando a distância. E pela primeira vez, Zara percebeu o quão alto ele era, o quão perto estava. Não é apenas o ensino, ele disse baixo. É você. Seu poder é... Ele hesitou, procurando as palavras. É como nada que eu já vi. Antigo, puro, como se a própria lua estivesse fluindo através de você. Zara sentiu o calor subir em seu rosto. Kaelen. O uso de seu nome, não majestade, apenas seu nome, fez algo se contrair no peito dele. Ela viu o momento exato em que sua máscara de controle vacilou. Zara, ele disse, e sua voz estava rouca. Eu preciso te dizer algo. Um grito cortou o ar. Ambos se viraram. Um guarda estava correndo em direção à arena, o rosto pálido. Majestade, ataque nas fronteiras sul. A matilha sombria. Eles se reagruparam. Estão vindo para cá. O momento se estilhaçou. Kaelen se transformou instantaneamente no Rei Alfa, sua expressão endurecendo, ombros se quadrando. Quantos? 100, no mínimo. Talvez mais. E eles trouxeram mais renegados. Majestade, eles vêm direto para a casa do conselho. Kaelen amaldiçoou. Reúna todos os guerreiros. Convoque os alfas. E... Ele olhou para Zara. Você vai para os aposentos seguros. Agora. Não. A resposta saiu antes que ela pudesse pensar. Zara, não é negociável. Eles vêm por minha causa. Sua voz Você estava sabe que firme. sim. A matilha sombria quer me eliminar antes que eu me torne forte demais. Antes que minha existência inspire outros. Se eu me esconder, eles vão destruir tudo até me encontrar. Mas se eu lutar, você pode morrer. Ou eu posso vencer. Ela segurou o braço dele. Você me treinou. Me ensinou controle. Confie em mim, como eu confiei em você. Kaelen olhou para ela. Uma guerra visível em seus olhos. E então, lentamente, ele assentiu. Você fica ao meu lado. Não se afasta. Entendido? Entendido. 15 minutos depois, a casa do conselho estava em estado de guerra. Guerreiros de todas as 5 matilhas se reuniram no pátio principal, armados e transformados. Lobos de todas as cores e tamanhos, cinza, preto, marrom, branco, rosnando prontos. Os alfas estavam alinhados, cada um liderando suas próprias matilhas. E no centro de todos, Kaelen. Em forma de lobo, ele era magnífico, enorme, pelagem negra como a noite, olhos âmbar brilhando. O Rei Alfa em toda a sua glória. Zara estava ao lado dele, ainda em forma humana, mas seus olhos já brilhavam em prata. Ela podia sentir o poder pulsando, esperando.
Eles vêm! Gareth gritou das muralhas. E então Zara viu uma onda de escuridão descendo as colinas. Lobos, dezenas deles. E entre eles, os renegados. Bestas deformadas, maiores, mais monstruosas. E à frente de todos, um lobo que fazia até os maiores parecerem pequenos. Pelagem cinza escura manchada de cicatrizes, olhos vermelhos como brasas. O alfa da matilha sombria, Fenris. Ele havia sobrevivido ao ataque inicial, e agora vinha terminar o trabalho. Matem a Luna Prateada! Seu uivo ecoou pelo vale. E o rei alfa que a protege. A resposta de Kailin foi um rugido que sacudiu a terra. Protejam a casa, protejam a Luna, para a guerra! E as duas forças colidiram. O caos foi instantâneo. Garras rasgando carne, presas se fechando em pescoços. Sangue manchando a terra, gritos e uivos enchendo o ar. Zara se manteve no centro, ao lado de Kaelin, e quando o primeiro renegado veio em sua direção, ela estava pronta. Luz prateada explodiu de suas mãos. O renegado foi lançado para trás, batendo contra 3 outros. Ela girou, enviando ondas de poder para todos os lados, derrubando inimigos, protegendo aliados. Kaelin lutava como uma tempestade viva. Cada movimento era letal, preciso. Ele rasgou a garganta de um inimigo, depois girou e dilacerou outro. Nada o alcançava, nada o parava, mas havia muitos, muitos demais. Zara, à sua esquerda! Kaelin rugiu. Ela girou, mas tarde demais. Um renegado massivo estava sobre ela, mandíbulas abertas. E então Lyra apareceu do nada, em forma de loba, interceptando. Ela colidiu com o renegado, desviando seu ataque. Mas o renegado era forte demais. Ele jogou Lyra contra uma parede. Ela caiu, gemendo, sangue escorrendo de seu lado. Zara correu até ela, luz prateada formando um escudo ao seu redor. Por quê? Ela perguntou confusa. Por que me salvou? Lyra tossiu sangue. Porque eu estava errada. Sobre você, sobre tudo. Lágrimas encheram seus olhos. Perdoe-me, Luna. Zara segurou sua mão. Você está perdoada. Agora aguente. A curandeira vai... Zara! Ela ergueu os olhos. Fenris estava vindo diretamente para ela, uma montanha de músculo e fúria. Tudo mais desapareceu. Tudo exceto aquele lobo monstruoso e os olhos vermelhos cheios de ódio. Ele pulou, garras estendidas. E algo dentro de Zara se rompeu. Não de medo, mas de raiva. Raiva pura, incandescente. Esta criatura, esta matilha. Eles tinham tirado tudo dela, sua família, sua infância, 20 anos de sua vida. Chega. Luz prateada explodiu dela. Não em ondas, mas em uma coluna sólida de poder puro que subiu ao céu. O ar ao redor dela começou a brilhar. Sua pele irradiou luz. E quando ela falou, sua voz ecoou com a autoridade de 1000 ancestrais. Kaiteron Mair Sala, Tul Vashnor Kellan. Curvem-se diante da primeira lua. Reconheçam a verdadeira alfa. O poder a atingiu como uma onda. Fenris foi arremessado para trás, batendo no chão com força suficiente para criar uma cratera. Todos os renegados ao redor, todos, congelaram, depois lentamente caíram de joelhos. Até os lobos da matilha sombria pararam, tremendo, incapazes de resistir. Zara caminhou até Fenris, e a cada passo a luz aumentava. Ela não era mais apenas uma mulher, era algo mais, algo antigo e terrível e magnífico, a própria Luna encarnada. Fenris tentou se levantar, rosnando, lutando, e Zara colocou sua mão em sua cabeça massiva. Você tirou minha família, ela disse, sua voz carregada de dor antiga. Queimou minha casa, matou minha mãe. E por quê? Medo, inveja, ganância. Fenris guinchar, seus olhos vermelhos cheios de terror agora. Mas eu não vou te matar, Zara disse. E pela primeira vez, lágrimas escorreram pelo seu rosto. Porque morte é fácil demais. Você vai viver sabendo que falhou.
que a linhagem que tentou destruir não apenas sobreviveu, mas triunfou. Ela pressionou mais. Luz prateada fluiu para dentro dele, e algo mudou. Os olhos vermelhos piscaram, e então se tornaram normais, castanhos, confusos. A corrupção havia sido queimada. Fenris caiu, transformando de volta para a forma humana. Um homem velho, coberto de cicatrizes, chorando. O que eu fiz? Ele sussurrou, horror em sua voz. Deusa, o que eu fiz? A batalha havia parado. Todos observavam. E lentamente, um por um, os lobos da matilha sombria começaram a se curvar. Não para Fenris, para Zara. O sol estava se pondo quando Zara finalmente desabou. Kailen a pegou antes que tocasse o chão, transformado de volta para a forma humana. Ele a segurou contra seu peito, e ela podia ouvir seu coração trovejando. Você fez isso, ele sussurrou. Você realmente fez isso. Cansei, ela murmurou, sua voz fraca. Kailen, estou tão cansada. Eu sei. Descanse agora. Você está segura. Ela fechou os olhos, confiando nele completamente. Ao redor deles, guerreiros começaram a celebrar. Uivos de vitória encheram o ar. Mas também havia reverência, porque todos haviam visto. A Luna Prateada não era apenas lenda. Ela era real. E ela era poderosa. 3 dias depois, houve uma cerimônia. A casa do conselho estava decorada como nunca antes. Flores brancas e prateadas cobriam todas as superfícies. Velas brilhavam. E na Câmara do Conselho, reunidos, estavam não apenas os 5 alfas, mas representantes de todas as matilhas conhecidas. Zara estava no centro, vestida em branco e prata, a marca da lua crescente em seu ombro visível e brilhante. Kailen se levantou. Hoje, ele declarou, reconhecemos oficialmente o que todos já sabem. Zara Thorne não é apenas uma sobrevivente. Ela é a Luna Prateada, a última e verdadeira herdeira da matilha lunar prateada. E como tal, ele pegou uma coroa, delicada, feita de prata entrelaçada, com uma pedra da lua no centro. Ela tem o direito de reivindicar território, formar matilha e sentar neste conselho como igual. Ele colocou a coroa na cabeça dela. A sala inteira se curvou. Luna Prateada, eles murmuraram em uníssono. Nossa Luna. Zara olhou ao redor, lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de alívio, de justiça. E quando seu olhar encontrou Kailen, viu orgulho, respeito e algo mais. Algo que fez seu coração acelerar. A celebração durou até a noite. Mas, eventualmente, Zara precisava de ar. Ela saiu para os jardins, onde as rosas selvagens cresciam sob a luz da lua cheia. A verdadeira lua, brilhando prateada no céu. Você fez bem, uma voz disse atrás dela. Ela se virou. Kailen estava ali, ainda vestido em suas roupas formais, mas mais relaxado agora. Você me ensinou, ela disse. Eu apenas desbloqueei o que já estava lá. Ele se aproximou. Zara, eu preciso dizer algo. Algo que quase disse antes do ataque. Ela esperou, coração martelando. Quando olhei para você pela primeira vez, realmente olhei, na noite em que você conteve os renegados, vi algo que nunca esperei ver. Ele parou bem na frente dela. Força, coragem e beleza. Não apenas física, mas de espírito. Ele tocou seu rosto gentil. E eu percebi que tinha julgado você pelo que os outros disseram. Nunca olhei de verdade. Mas agora eu vejo. E não consigo parar de ver. Kailen, Zara sussurrou. Você não precisa responder. Eu só precisava que você soubesse. Mas Zara não queria esperar. Não mais. Ela se inclinou e o beijou. Foi suave no início, hesitante. E então, ele a puxou mais perto, aprofundando, e foi como fogo e tempestade, e lua prateada tudo se fundindo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Eu vejo você também, Zara sussurrou. E não vou parar de olhar. Kailen sorriu, um sorriso real, genuíno,
E era a coisa mais bonita que ela já tinha visto. Meses depois, Zara estava na mesma arena de treinamento onde tudo havia começado. Mas desta vez, ela não estava treinando. Estava ensinando. 10 jovens shifters, órfãos, renegados reformados, aqueles sem matilha, estavam diante dela, olhando com reverência. O poder, ela disse, não é sobre força, é sobre propósito. É sobre proteger aqueles que não podem se proteger. É sobre justiça. Ela olhou para cada um deles. Vocês são minha matilha agora. Pequena, mas forte. E juntos, vamos honrar aqueles que perdemos. Vamos construir algo novo. Sim, Luna. Eles responderam em uníssono. E pela primeira vez em 20 anos, Zara Thorne, a Luna prateada, sentiu-se completa. Não porque havia vingado sua família, não porque tinha poder, mas porque tinha propósito. Tinha família novamente. E tinha amor. Kaylin apareceu no portão da arena, observando com aquele sorriso pequeno que ele reservava apenas para ela. E Zara soube. Esta era apenas o começo. O começo de uma nova era. Uma era onde a Luna prateada não era apenas uma lenda do passado, mas uma realidade brilhante do futuro. Quantas vezes julgamos pela aparência? Quantas vezes descartamos alguém porque não brilhava da forma que esperávamos? A história de Zara nos lembra que o poder verdadeiro não precisa gritar para existir. Ele apenas espera o momento certo. Espera a coragem de se revelar. Se você sentiu cada segundo dessa jornada, da humilhação à glória, da dor à redenção, deixe seu like. E me conte nos comentários. Qual foi o momento que mais te impactou? Foi quando Zara se colocou entre os renegados e as crianças? Foi quando Kaylin reconheceu quem ela realmente era? Ou foi quando ela finalmente se permitiu brilhar? Compartilhe esta história com alguém que precisa lembrar que sua força não depende do reconhecimento dos outros. Que valor não vem de fora, mas de dentro. E se você quer mais histórias de alfas poderosos, lunas inesquecíveis e reviravoltas que vão te deixar sem fôlego, histórias de justiça, amor e poder ancestral, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque a matilha está apenas começando e você faz parte dela. Até a próxima lua cheia.